Fala, povo. Oi, Bom Graça. dia. Oi, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tô joia. E aí, galera? Tudo tranquilo? Gente, por que nós não estamos usando a plataforma? Uai, não sei não. Deve estar arrumando ela ainda. Vocês não estão usando com nenhum professor, não, né? Não, tá tudo no Meet e no Zoom mesmo. Então tá. Bom dia, Graciele, tudo bem? Bom dia, Ana Beatriz, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô joia, graças a Deus. Nossa, hoje ninguém com câmera ligada. Vou desligar a minha, tá? Se você quiser ligar a minha? Maria Luísa, Liguei a minha, Graciele. tudo bem? Tudo, e Ana você? Beatriz. Gente, provinha de vocês está chegando, né? Vocês estão nem sabendo disso. Uai, né? A gente ficou sabendo. Já é na próxima semana, né? Sexta-feira da próxima semana. Acho que é essa semana, não? A minha Uai, dessa Ah, semana. tá. A sua deve ser semana que vem. é dia 25, a minha. Então, a gente tem essa e mais aula da semana que vem, tá? Aí, pessoal, Ixi. aí o que a gente vai fazer? Eu vou concluir nosso conteúdo hoje e na semana que vem eu elaboro uma lista para vocês tentarem fazer de revisão, tá? E aí a gente, na próxima aula, a gente só resolve, só tira dúvida, tá ok? Ok. Tranquilo? Ok. Beleza, vamos começar então, galera. E você fala, professor, essas ligações vão acabar nunca? Vai. Onde eu pus minha caneta, gente? Não tá aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar da última aqui, tá? A prova de vocês só vai cair até aqui. Isso aqui não é uma ligação nova, prestem atenção. Rapidinho eu explico isso daqui, porque vocês já estão craques nas outras, né? Essa aqui não é uma ligação nova, ela é uma ligação covalente, tá? Peraí, deixa eu até escrever aqui no cantinho. Ela é um tipo de ligação covalente, só que ela é tipo assim, uma exceção, tá? Uns casos especiais de ligação covalente, ok? Esses casos especiais a gente chama de ligação, antigamente a gente chamava muito de ligação dativa, tá? Hoje em dia a gente chama mais de coordenada, tá? Mas, como eu sou acostumada, eu vou falar dativa sempre, mas se você vê lá dativa ou coordenada, mesma coisa, ok? O que ela tem diferente, professora? Ó, vou dar uns exemplozinhos aqui. O que ela tem de diferente? Eu vou já explicar dando os exemplos aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui que a gente aprendeu na última aula a Graciele, montar... depois você manda isso pra gente? Oi? Depois você manda isso pra gente, por favor? Mando sim. Aquela Você outra pode que você pedir no Xenon só mandou, pra mim tirar Copiar. print? O que tem a outra que eu mandei? eu imprimi de Ah, tudo que tipo se imaginar. Não prestou. Não sei por quê. Caraca. Não eu deu pra acho que eu, ver. Ela eu acho tava que um eu, pouco embaçadinha. eu acho que eu vou mudar o fundo, né, gente? Nossa, não deu pra ver nada. Colocar o Graça, fundo pode Sim. passar aí só um pouquinho, só pra mim tirar um print? aqui. Tá, É. olha só, deixa eu até dar uma lidinha aqui para vocês. Essa ligação também ocorre o compartilhamento, né, de pares de elétrons, porém a diferença é que na ligação normal, né, aquela que a gente aprendeu na última aula, são provenientes dos átomos de dois elementos, né, a maioria. Já na ligação covalente dativa, os elementos são provenientes somente de um dos átomos. Então, olha aqui, o exemplo, SO2, gente.
O SO2, deixa eu ver se eu consigo mudar o fundo aqui já. Deixa eu carregar isso aqui. Eita. O que é esse SO? Hum? O que é esse SO? SO2 é o dióxido de enxofre. Ah, tá, esse é coisa de show. Isso. Ó, gente, eu vou colocar branco e aí eu escrevo de outra cor, não de amarelo, né? A cor mais escura para escrever. É uma cor mais escura, porque daí eu vejo. Daí eu vejo se. Deixa eu apagar aqui. Graciele, mas depois, se você quiser, Hum, eu posso entrar nesse link, você também, não sei. Aí você vai voltando, aí eu vou tirando todos os prints, depois eu mando pro pessoal. Acho que assim é mais fácil, não? você acha? Uai, Porque aí a imagem fica mais visível. aham, pode ser. Vamos tentar das duas formas, porque se assim ficar legal, eu mando, né? Se não ficar, ok? Tá bom. Tá dando para enxergar bonitinho aí, gente? SO2, Ah, SO3. Tá. Então tá. Olha só. A gente aprendeu, pessoal, que na ligação. Oi? Pode ir? A gente aprendeu que na ligação covalente. Pegar um homem bonito. Desliga o Olha, você não querendo microfone. com sua namorada. Não. Agora, É, mata aí. Amizade. desliga o microfone, meu povo. Olha só, a gente aprendeu na ligação covalente que o átomo que tem menos quantidade a gente coloca no centro, quando tem mais de dois. Então, quem vai para o centro aqui, eu vou colocar aqui mais em cima, é o enxofre, certo? E quantos oxigênios eu tenho na molécula? 2. Então, os 2 oxigênios vão em volta, certo? Poderia ser em cima, embaixo? Poderia, tranquilo. Aí, o que a gente vai analisar? A família de cada indivíduo. Enxofre. Enxofre é família 6A. E o oxigênio, gente, também é família 6A. E aí, o número da família é o número de bolinhas, né? Que a gente coloca. Então, aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo esquema que a gente aprendeu na última aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, olha só, pessoal. Se eu fizer, vamos fazer aqui de outra cor. Se eu fizer uma ligação aqui, presta atenção, se eu fizer uma ligação aqui, eu compartilhei um elétron. Então, o oxigênio tinha 6 e ficou com quanto? 7, beleza? E aí, o enxofre, gente, também ficou com 7. Ficou oxigênio com 7, enxofre com 7. Para os dois estabilizarem, eu não posso fazer isso aqui, ó. Por que eu não posso fazer isso aqui? Porque se eu faço isso daqui para cá, por que eu não posso? Porque senão eu estabilizei só o enxofre e aquele meu oxigênio lá do outro lado ficou só com 7, vocês entenderam? Então, eu primeiro vou estabilizar de cá primeiro, tá vendo? Se eu compartilhar mais um, o oxigênio que tinha 6, aqui agora ficou com 7, 8. Beleza, ficou com 8, ficou feliz. Agora, olha esse enxofre, conta comigo. Se ele tinha 6, compartilhou 2, vamos fazer uma cor aqui diferente. Quer dizer, esse aqui, ó, passa a ser do enxofre. Esse aqui passa a ser do oxigênio. Esse aqui passa a ser do enxofre. Esse aqui passa a ser do oxigênio, né? Então, todo mundo concorda aí comigo que o enxofre, esse enxofre aqui, ó, e o oxigênio estão felizes? Estão com 8? Agora, Sim. esse indivíduo aqui, ó, esse oxigênio, ele precisa se ligar, porque a molécula é SO2, né? Ele precisa se ligar lá também. Aí você fala, professora, mas como que ele vai se ligar, sendo que o enxofre e o oxigênio já está estável? É daí que entra a ligação da ativa, Não gente. precisa de outro enxofre? E não. Eu não posso adicionar o Marcelo, né, que falou? Foi o Marcelo? Sim, Marcelo. Marcelo, olha só. Eu não posso adicionar porque a minha fórmula já está pronta.
Então, se a minha fórmula já está pronta, eu só posso ter um S para 2 oxigênios, entendeu? Se ele não te desse a fórmula pronta, aí a gente podia fazer igual um exercício que eu fiz com vocês lá no reforço, né? Aí eu poderia adicionar uma outra coisa aí, mas eu não posso adicionar porque a molécula é SO2, certo? SO2. E aí, é aí que entra a ligação dativa, gente. A ligação dativa, vocês estão vendo que tem par de elétrons sobrando aqui, ó, no enxofre, tem 2 parzinhos. E o oxigênio, ele tá precisando de um par, então vai ocorrer o quê, ó? A gente costuma falar que aqui, ó, é a ligação da solidariedade, né? Então, vai acontecer tipo um empréstimo aqui também. Esse enxofre que tem elétrons sobrando, ele vai pegar e emprestar. A gente representa por uma setinha. Essa seta minha também é ruim. Aí, olha, acontece igual na ligação covalente, gente. Ele empresta. Como assim sobrando, Graciele? Se ele Aqui, já ó. estava Não, balanceado. tá sobrando livre. Ele tem 2 lá em cima e 2 aqui do lado, sobrando, sem ligar, entendeu? Então, se eles estão sobrando sem ligar e esse oxigênio aqui do lado está precisando de 2, ele vai pegar um desses 2 parzinhos, qualquer um, e tipo emprestar lá para o oxigênio ficar feliz. Aí, professor, ele vai deixar de ter, o enxofre deixa de ter aqueles 2? Não, lembra que é um empréstimo. E o oxigênio, como pegou lá emprestado, ele vai ficar com 8 também. Aí a gente representa isso por uma seta. Olha só como vai ficar. Vai ficar O dupla S dativa no O. Uma setinha. Pode falar, Vixe, Michel, eu não entendi, não. entendeu não, Pablo? Não, você explicou de novo, mas mesmo assim, Hã? Pode falar. eu não entendi ainda. Tá, beleza, vou explicar de novo. Essa aqui das bolinhas, a gente lembra que é a fórmula estrutural. E essa, desculpa, escrevi errado. Essa é a fórmula eletrônica, e essa aqui é a fórmula estrutural. Vamos lá, de novo, Pablo. Estrutural. O que eu fiz, Pablo? No início você entendeu, né? Que eu coloquei o enxofre no meio. Isso você entendeu, não entendeu? Sim, essa parte eu entendi. Beleza, coloquei o enxofre no meio, os 2 oxigênios. Todo mundo dessa molécula é da mesma família. Então, veja bem, o enxofre tem 6 e os oxigênios têm 6. O que eu fiz aqui no início? Eu estabilizei um oxigênio e o enxofre, né? Então, aqui, ó, vou fazer aqui de novo, ó. Fiz esse retângulozinho aqui, cada um dos dois ficou com 7. Fiz mais esse retângulozinho aqui, cada um dos dois ficou com 8. Tá aí tranquilo? Tá aí tranquilo, Pablo? Tranquilo, tranquilo. Aí, olha só, sobrou esse parzinho aqui livre do enxofre e sobrou esse parzinho livre do enxofre. E esse oxigênio aqui, ó, gente, ele ainda tem 6. Ele ainda tem 6, mas ele precisa se ligar lá para virar essa molécula de SO2, né? São 2 oxigênios ligados no enxofre. Então, o que ele faz? Ele pega ou esse parzinho de cima ou esse parzinho do lado e empresta lá, ó, para aquele oxigênio ficar estável. A gente representa esse empréstimo, essa solidariedade por uma seta. Então, só um minutinho, só concluir aqui. Esse parzinho que ele emprestou, o enxofre não deixou de ter, e mesma coisa a ligação covalente, ele não deixou de ter, só que o oxigênio agora fica com 8, certo? Por quê? Porque na última camada, eu vou passar um videozinho, eu separei um videozinho, gente, para vocês verem como que ocorre a ligação covalente. Aí vocês vão entender melhor como que ocorre lá na eletrosfera, entendeu? Vamos ver se dá tempo de passar hoje aí para vocês. E aí, o que acontece, gente? Esses 2 passam a ser do oxigênio, viu, Pablo? Esses 2 passam a ser do oxigênio, então esse enxofre continua tendo 8, e esse parzinho aqui, ó, vou até mudar de cor de novo, esse parzinho aqui vai estabilizar esse oxigênio aqui. Clareou um pouco, Pablo? Agora sim. Então tá. Quer falar, Ana Beatriz? Eu queria perguntar por que não pode fazer igual na outra ligação, só fazer
o quadradinho, assim, igual tá no primeiro exemplo? Porque não daria para estabilizar o enxofre se eu fizesse um quadradinho assim. Deixa eu fazer aqui do ladinho para você ver. O enxofre está aqui no meio. Se eu faço um quadradinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer um quadradinho aqui, ó, Ana Beatriz, o enxofre fica com 7, o oxigênio com 7. Aí, se eu faço um quadradinho aqui de novo, o enxofre fica com 8, só que os dois oxigênios vão ficar com 7, entendeu? Então, eu tenho que estabilizar primeiro esses dois aqui, para depois pegar um parzinho desse e emprestar para aquele oxigênio, tá? Então, eu vou fazer o próximo exemplo, vou ver se clareia mais aí para vocês, gente. É bem parecido, ó. E como saber que tem que fazer desse jeito? Quando todos já tiver estáveis, é boa pergunta. Ó, como que eu vou saber, professora, quando fazer assim? Quando todos já tiverem estabilizados, quando você conseguir estabilizar a maioria, e um deles, né, ou mais, porque tem moléculas grandes que a gente não vai ver por enquanto, não, a gente vai ver só as pequenas. E quando um já estiver estável e tiver sobrando par de elétron nele, igual o enxofre. O enxofre já tá com 8, tá estável. Tá sobrando elétron nele. Só que aquele oxigênio tá precisando de um par. Quando um tiver estável e o outro tiver precisando de um parzinho, você faz a dativa. Certo? Vamos fazer o segundo exemplo, pra vocês verem aqui, ó. Então, tipo assim, ele doa, mas não fica sem. Isso, ele empresta, né? Vamos lá. Olha aqui, gente. Bem parecido o exemplo. Quem eu coloco no meio? O S. Todo mundo concorda? O S no meio. Concordo. Beleza. Quantas bolinhas, né? Elétrons o S tem? 6, ó. Faz bonitinho isso aqui na prova, hein, gente? Faz tragédia igual o meu, não. 6. Aí, o oxigênio, agora, gente, eu tenho 3, tá vendo aqui? Tenho 3 oxigênios. Então, o oxigênio tem 6 também, não é? Todo mundo aqui tem 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, olha, veja bem, a gente vai fazer igual o exemplo de cima. Se eu fizer um aqui, ó, gente, o enxofre ficou com... Nossa, mas tá saindo ruim meu desenho. O enxofre ficou com 7. Aí eu faço de novo pro enxofre ficar com 8. E esse oxigênio de cá também ficou com 8. Esse está feliz. Só que olha lá, agora eu tenho 2 oxigênios para estabilizar. Não tenho? Se eu tenho 2 oxigênios para estabilizar, eu vou pegar... E aqui tem 2 parzinhos sobrando. Tá vendo aí? Se tem 2 parzinhos sobrando, eu pego esse parzinho aqui, ó, e empresto para aquele lá ficar feliz. Então, ele tinha 6, ficou com 8. Pega esse parzinho aqui e empresto para esse aqui ficar feliz. Então, ele tinha 6, ficou com 8. Tá vendo? Então, olha... Graça. Diga. E se fosse SO4, ia ficar um O que não ia ter como. Aí, o que ia fazer? Se for um caso de não ter mais elétron sobrando, aí não tem como fazer a dativa. Você entendeu? Se não tiver mais elétron sobrando, por exemplo, aqui, ó, o enxofre já ligou, já fez uma dupla aqui, ó. Eita. O enxofre já fez uma dupla aqui, já tem uma aqui, já fez uma dativa aqui e uma dativa aqui. Então, não teria como, não existe. Entendeu? A molécula, essa molécula, ó, é SO4. Então, não existe. Então, tá? só vai, se tiver essa fórmula, é porque tem como a gente só vai conseguir fazer dativa se tiver parzinho sobrando, tá, gente? Ok? Então, essa aqui é a fórmula eletrônica e essa aqui é a fórmula estrutural. Agora vamos para o próximo exemplo, que também é bem parecido, ozônio. Esse SO2, esse SO3 que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, são óxidos, a gente vai aprender daqui uns dias, tá? São, a maioria deles são poluentes, tá? Esse aqui mesmo, ó, sai muito de indústria, quando você queima alguma coisa, o SO3. E o O3, eu acredito que vocês já conheçam.
O 3 é o ozônio, né? O gás ozônio. Então, agora eu tenho 3, gente. Então, vai ficar assim, ó. Se eu tenho 3, é um do lado do outro, né? Ó, um deles é o central e 2 em volta. Então, como é tudo O, 1, 2, vamos tentar desenhar isso que é mais bonito. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Aí, o que a gente vai fazer agora, meu povo? Faz igual o exemplo de cima, ó. Se eu compartilho aqui, o oxigênio ficou com quanto? 7. E aí eu vou ter que fazer o quê? De novo, para esse ficar com 8 e esse ficar com 8. Aí, tá vendo que tá sobrando 2 parzinhos aqui, nesse do meio? Então, eu vou pegar um parzinho dele e doar para ele. Ali, ó, doar não, né? Compartilhar, emprestar. Vai ficar assim, ó. O dupla O dativa no O. Certo, gente? Tranquilo ou não? Por mim, certo. Tranquilo. Sempre vai ser só uma setinha? Isso. E não, a gente, igual eu te falei, tem moléculas grandes que pode fazer muita dativa, tá? Mas assim, por enquanto a gente não vai ver elas não, gente. Deixa elas para o ano que vem, tá? Agora, por exemplo, aqui a gente tem monóxido de carbono. Monóxido de carbono sai quando a gente funciona um carro, aquela fumaça que sai, né, decomposta, tem monóxido de carbono. Quando a pessoa fuma, né, ingere grande quantidade de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono cancerígeno, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é bastante cancerígeno e ele deixa a pessoa com falta de ar, né? Quem fuma, né, fica com falta de ar por conta dele. Né, excesso de monóxido de carbono. Já viram em filme que eles colocam... Filme americano geralmente tem a pessoa que quer morrer ou, né, a pessoa que quer matar. Você liga o carro numa garagem, que as garagens de filme americano é fechada, né? Você liga o carro, começa a sair aquele gás, esse gás aqui, você inala muito. Isso. Você inalou muito, ele entra na sua corrente sanguínea ali e ele ele paralisa a hemoglobina do nosso sangue, Morre. né? Que faz transporte do oxigênio. Então você morre sufocado. E o carbono aqui Caraca. é legal. Esse carbono é da família 4A. Então a gente vai colocar quantas bolinhas nele? 4, né? E o oxigênio é de qual família? 6A. Isso. Então, veja bem, o que a gente vai fazer assim? Sempre vai ter só... Deixa eu ver aqui o Marcelo. Sempre vai ter só 6 elétrons cada molécula. O exercício vai informar. Um protetor tem uma cena dessa. Nunca assisti, não. Protetor. Depois eu vou assistir, então. Ô, Marcelo. Não, olha aqui, ó. Aqui esse elemento é da família 4A. Tá vendo? Ele é da 4A. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. Ó, faz um aqui, ele ficou com 5, o carbono. Só que o oxigênio do ladinho ficou com 7. Faz mais um aqui, o oxigênio ficou feliz, ficou com 8. Só que o carboninho lá tinha 4, com mais 2 que ele já fez, ficou com 6. Aí, o que acontece aqui, ó? Eu vou pegar esse parzinho que tá sobrando, olha lá, ó, e vou, tipo, emprestar para aquele... Ixi, Maria. Vou, tipo, emprestar para aquele carbono ali. Vamos tentar fazer uma coisa reta. Assim, ó. Emprestei. Fiz uma setinha. Aí, o oxigênio continua tendo 8 e o carbono, que tinha 6, ficou com 8. Vai ficar assim, ó. Ó, C dupla, dativa no C e o O. Deu para entender aí, meu povo? Deu? Deu. Isso é o monóxido. Deu. Os dois tracinhos porque foi dupla, a setinha para trás é que foi dativa. Isso, muito bem. Muito bem. Aí, pessoal, como eu falei para vocês,
Tipo, deixa eu fazer só para vocês verem aqui uma molécula maior. Mas como eu falei para vocês, eu não vou pedir para vocês uma molécula grande assim não, ó. Isso aqui é a molécula de ácido sulfúrico. A gente vai aprender daqui uns dias o ácido sulfúrico. Olha lá, o enxofre, não tem só um enxofre, ele vai lá para o meio. E aí são 4 Os, né? O Marcelo que tinha perguntado dos 4 Os, não foi? Aí o que vai acontecer com esses 4 Os? Aí eu jogo os 4 Os em volta e os 2 hidrogênios na ponta. Olha só para vocês verem, só para ver se vocês entendem. Não vou cobrar de jeito de vocês, não. O enxofre, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aí o hidrogênio tem 1, lembra que ele fica sempre na ponta? Né? Professora, poderia ser na ponta de cima, na ponta de baixo? Poderia. Aí, ó, veja bem o que vai acontecer aqui, gente. Ó, você vai fazer um aqui, presta atenção. O oxigênio ficou com 7, tá vendo aí? E o hidrogênio, ele fica estável com 2, lembra? Que o hidrogênio fica estável com 2. Aí, nesse caso, vai ter SO4, né, Marcelo? Mas não é o SO4 sozinho, é o H2SO4. Então, vai ficar assim, ó. Estabilizei esse carinha aqui, ó. Esse que tá feliz, né? Esse oxigênio. O hidrogênio também. Agora, olha o enxofre. O enxofre tinha 6, ficou com 7. Então, se ele fizer mais um aqui, ele fica com 8. Olha o tanto que vai dar certinho. Esse enxofre tá com 8, tá estável. Só que você tá vendo lá que os 2 oxigênios estão precisando de um par. Eu pego um par, estabilizo aquele de cima, dá ativa nele. E pego esse par, estabilizo esse de baixo, dá ativa nele. Viu aí? E continua aqui, ó, porque esse oxigênio ficou com 7, então mais um aqui ele fica com 8. Então, essa é a molécula de ácido sulfúrico, tá vendo? Então, pode acontecer Então, o da molécula hidrogênio fazer se mais de uma estabilizou só com dativa. 2 elétrons. Como que é? Pode falar, Marcelo. O hidrogênio aí, você conseguiu hidrogênio fica estabilizar ele estável. só com um elétron? O hidrogênio que estava com Ou 2. com 2? Isso. Lembra disso? Que ele só tem uma camada? Então, ele só pode ficar com 2 no máximo. Não lembra, Marcelo? Foi a primeira coisa que eu expliquei quando eu fui explicar a ligação covalente, gente. O hidrogênio e o hélio são as exceções. Por que eles são as exceções? Porque eles só têm uma camadinha, né? Então, eles ficam estáveis somente com 2 elétrons, ok? Hidrogênio vai ser sempre assim, sempre com 2 elétrons. Entender isso, galerinha? Quer fazer print? Ah, deixa eu passar rapidinho o videozinho para vocês verem da ligação covalente. Agora eu volto para vocês fazerem o print. Aqui, Olha, tem vídeo. E? É vídeo que você vai passar? É um Ô, vídeo. Graça, Diga. você vai mandar isso rapidinho, depois? é 1 minuto, gente. Hã? Depois você vai mandar isso? Vou mandar. Aí você mandar o outro de novo ou não? Qual? Da aula passada. Da aula passada? Mando. É porque tava em preto, aí quando imprimiu não deu pra ver nada. Tá bom, eu mando. Nem colorido. Aham. Aqui, gente, ó. Fica vendo. Se o som não der certo, se não der certo o som, porque teve uma vez que eu passei um vídeo e o som, vocês não conseguiram ouvir. Não sei se foi com vocês. Mas se não der certo, vocês pelo menos veem a imagem. Só para vocês verem como ocorre. Mas espera aí, ô Graciela, é só 1 minuto? É 1 minuto e 40 de vídeo. Caraca. Tá? É só para vocês verem uma representação de como a ligação covalente ocorre. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Está no YouTube. Estão vendo aí? Vocês estão ouvindo? Não, tá Eu na tô tela ouvindo. do lado. Nenhum dos dois. Sim. Não tá vendo? Não. Não, eu acho que você tem que parar a compartilhação do Microsoft Whiteboard e depois ir pro YouTube. Ah, que saco. Tá.
Vamos ver aqui. Eu tenho que... Eu tenho que deixar Ácido de sulfúrico. Eu tenho que deixar aqui. Tem que sair do whiteboard? Acho que tem. Não, gente, eu acho. É para a compartilhação de tela. Aí depois você Aí vai você lá no- compartilha a tela do YouTube. Vamos ver. E agora? Compartilha do YouTube. Compartilha de novo. Ah, tá. Isso. Desculpa a ignorância. Não, mas aí ela não aparece aqui para mim, gente. Ah, tá aparecendo. Agora tá vendo? Aí, a tela do Agora YouTube. sim. Tô vendo. Aí. 1 minuto e 49. 1 minuto e 49. Aumenta a tela, deixa a tela cheia. Aham. É porque é tanta coisa aqui. Melhorou? Demais. Muito. Vê se vocês estão ouvindo. Peraí. Não. Tá ouvindo? Não. Não. Por que tá sem áudio, hein, gente? Não? Não. Acho que não. Compartilhamento de elétrons entre eles. Também não? Agora sim. Agora sim, agora sim. Então deixa eu voltar. Ligação covalente é a ligação que se estabelece entre dois átomos, quando há o compartilhamento de elétrons entre eles. Este compartilhamento se dá entre dois átomos fortes, ou seja, de grande eletronegatividade. Ao serem colocados juntos, cada um dos átomos perde e recaptura um elétron do outro sucessivamente. Desta forma, um par de elétrons acaba orbitando os dois núcleos, estabelecendo a ligação covalente, resultando em uma molécula como, por exemplo, a água, que é composta pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio possui um único próton e um elétron em sua camada de valência, e precisa de mais um elétron para completar sua única camada. O átomo de oxigênio possui 8 nêutrons, 8 prótons e 8 elétrons, sendo 2 na primeira camada e 6 na camada de valência, precisando, portanto, de mais 2 para completar sua segunda camada. Quando juntos, os átomos estabelecem uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons. O átomo de oxigênio possui agora 7 elétrons em sua camada de valência, e precisa de mais um para atingir sua condição estável. A estabilidade é atingida através de uma segunda ligação covalente com outro átomo de hidrogênio, formando uma molécula de água. Caraca, que interessante. Viu aí, gente, como que acontece? Ai, gente. Sim. Sim. Então, peraí, deixa eu interromper aqui. Então, pessoal, mais ou menos isso. Lá na camada de valência, a camada de valência, né, fica tipo, condensa, né? Condensa uma camada de um com a camada de outro e eles compartilham aquele um elétron, tá? Aí, pessoal, como a gente tem menos de um minutinho, eu vou mandar uma lista de revisão para vocês, tá? Vocês vão tentar fazer. E amanhã, na aula de reforço, eu já começo a corrigir, tá bom? Ou a gente começa a fazer umas outras coisas. Vamos ver o que vocês vão querer. Ô, Grace, Diga. o gabarito da página 8039 você vai mandar ainda Vou também? mandar hoje, tá? Vou mandar hoje, ok? E aí amanhã Tá a bom. gente começa a resolver a lista, tá bom, gente? Tá bom. Um beijinho para vocês. Não tem necessidade de eu voltar hoje, tá? Porque eu já concluí. Tá tranquilo? Beleza. Ok. Tá bom. Beijo, então. Beijo. Beijo. Graças.